Mas, gente, eu vou falar aqui de um assunto que muita gente me pergunta sobre questão assim, de produtividade, quer plantar uma lavoura nova em determinada região que ele não conhece, ou conhece a região, mas quer colocar uma cultura diferente, uma plantação diferente, né? E sempre eu falo, olha, tem que pesquisar ali no mercado comercial, onde é que vai mandar o produto, né? Depois tem a parte agronômica, se o produto está adaptado no local, as condições climáticas, água, ciclo de chuva, seca, frio, né? Então, tem uma série de combinação e sempre também aconselho o pessoal, além de análise de solo, sem dúvida nenhuma, a questão, por exemplo, de fazer igual as empresas governamentais, né, de governo faz, particulares também fazem, estação experimental, né? Então, logicamente não é uma estação experimental, mas faça plantio de teste antes de iniciar um plantio comercial, para evitar que tenha perdas, né, de investimento. Mas assim, dá para se arriscar, mas quanto mais se cercar desses cuidados, a tendência é ter um melhor resultado na questão do desempenho agronômico. Então eu vou mostrar aqui uma situação. Normalmente as pessoas fazem, né, vídeos de uma plantação bem sucedida, situações bem sucedidas, mas na realidade os resultados negativos, eles são tão importantes, às vezes até mais importantes do que os positivos, porque é onde sai o prejuízo, né? Então, eu vou dar um exemplo típico, com todos os cuidados que eu costumo cercar, eu vou dar um exemplo prático, num detalhezinho acaba não dando certo. Ó, logo que eu mudei para cá, fazem quase 2 anos, né? Eu plantei essas 2 fileiras de abacaxi, mas assim, pelo jeito, né? Não tinha muita dúvida, porque essa muda eu peguei aqui de um vizinho, é uma pessoa que plantava abacaxi comercialmente, fica a 250 metros de distância aqui da minha casa. Então abacaxi é uma cultura que aqui na região já vi outras plantações pequenas, né? Bem sucedido, e ele plantava comercialmente, era um excelente abacaxi. Agora ele não mora mais aqui, mudou para a região norte, um pouco mais para o norte, para pegar uma terra maior, porque ele estava arrendando terra por aqui para plantar, né? Então ele resolveu comprar uma terra maior, está aqui mais ou menos 100 km sentido norte. Então, com esses dados na mão, plantei praticamente sem dúvida. Só que eu moro aqui, mudei para cá, finalzinho de mês de julho de 2022, né? Aí, esse local, pode ver que é tudo plano. As topografias do terreno são plano. Tem assim uma leve decaída que a água vai escorrendo para sentido mata, que tem um rio ali, mas é coisa mínima. Então se eu levantar aqui, ó, pode ver que são tudo plano a área. Então facilita no manejo, no trabalho, até para andar facilita mais, né? Só que tem um detalhe, quando começa a chegar período de chuvas mais intensa, para escorrer a água, ela tem que acumular primeiro. Então não escorre com tanta facilidade. Resultado, o solo fica encharcado. E abacaxi não aguenta solo encharcado. Tanto é que estamos saindo do período de chuva, em vez de a planta estar bonita, ela está levemente amarelada. Aí com o solo encharcado, as raízes também ficam inibidas de crescer, para buscar mais nutrientes, que tem água demais já, né? Então o que acontece? Fica com raiz pequena. Aí chega na sequência seca, ela sofre o dobro. Porque o sistema radicular dela está pequeno, curto, não se consegue captar uma quantidade boa de nutrientes, muito menos água também. Eu estou filmando aqui, de vez em quando está entrando um fundo de uma vaca berrando, porque aqui é a região de gado, ó, tudo quanto é lado tem gado, e tem umas vacas leiteiras para lá que está berrando. Aí o que acontece? Essa mesma situação desse análise meu, né, de que abacaxi iria dar certo, se eu tivesse plantado aqui no meu terreno mesmo, mas ali, lá em cima, eu tenho uma área plano, só que tem uma leve declividade. Então ele é plano na topografia, não tem caroço, não tem nada, só que tem essa declividade, né? Então a água não fica acumulada. Então ali, com certeza, a terra inclusive é muito boa lá também, abacaxi ia ser bem sucedido. Só que entra aquele detalhe, né? Aqui fica perto de casa, encostado, e já tinha um piquete pronto. Então estou aproveitando para fazer o plantio. Então você vai aproveitando para não se ter assim gasto, investimento. Nesse caso não é investimento, que eu estou fazendo quase por hobby, né? Mas de qualquer forma você gasta
Então, se eu fosse plantar lá em cima, eu teria que cercar. Então, estou aproveitando a área próxima de casa, só que eu não sabia que no período de chuva, a água corria nesse sentido, mas muito devagar. Então, vai encharcando. É aquela situação, né? Pode ser que tem gente que fala, mas isso tem solução, é só fazer umas valetas, umas canaletas rasgando o terreno. É uma solução assim, simples, mas é trabalhoso, né? Então, se eu pegar aqui a cerca, for levar até na linha da rua, é um bom pedaço, né? Bom pedaço. Teria que fazer umas valas a cada 10, 12 metros, aproximadamente com 30, 40 centímetros. Mesmo com o terreno caído, na realidade aqui tem que ser mais raso e para lá vai sendo um pouquinho mais fundo, mesmo acompanhando a declividade do terreno. Então chega à conclusão que não compensa. E depois na sequência vem a seca, né? Então quando vem a seca, o terreno drenado ele sofre mais ainda. Então tem os dois lados. Aí o abacaxi, se fosse qualquer outra cultura, né? Melancia, melão, hortaliça, tomate, pimentão, qualquer coisa, dentro do ciclo, ainda no período de seca, com irrigação, você consegue produzir. O problema do abacaxi é que ele demora, dependendo do tipo de manejo que faça, ele demora bastante. Então, hoje em dia, se depender de floração normal, ele vai para 2 anos, né? Para ter um abacaxi. Agora, comercialmente, o pessoal faz indução floral, né? Faz a indução aqui nesse miolinho, algo em torno de 1 ano e mês, mais ou menos por aí, faz a indução. Depois de feita a indução floral, entre frutificar e amadurecer, vai mais 6 meses, né? Então o ciclo é longo, você acaba pegando 2 períodos de chuva, pelo menos. Então, na verdade, assim, o produto abacaxi, que nessas condições, ele acaba tendo esse agravante. Mas assim, é o tal que eu mesmo falo, né? Você tem que conhecer o local, inclusive, nesse meu caso, a posição que a água corria, tanto que acumulava, né? Essas informações são importantes. Se eu fosse plantar comercialmente, tivesse enchido todo o terreno, hoje em dia, talvez teria que fazer a vala. Agora, nem sei se eu mantenho esse abacaxi, eu vou erradicar ou pegar algumas mudas e plantar em alguma parte mais alta, sei lá. Mas de qualquer forma, é assim, tipo de alerta, estou dando como exemplo prático, pequeno detalhe que acabou não dando como imaginei o resultado.